Olá, queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Leandro Ferreira e para mim mais uma vez é um prazer estar convosco para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical referente à carta de Paulo aos Efésios. É um privilégio poder participar dessa classe de Escola Bíblica Dominical. Eu quero pedir que você venha conosco, participe, faça seus comentários, deixe seu like e, acima de tudo, se inscreva no canal para que você possa estar sendo notificado de todas as atualizações e possa também contribuir com a propagação do Reino de Deus através do ensino da sua palavra. Dessa feita estaremos falando da lição de número 11, 14 de junho de 2020, segundo domingo do mês de junho, onde também é comemorado o Dia do Pastor. Então aproveite esse momento para fazer uma oração especial pelo seu pastor, o anjo da igreja, aquele que conduz espiritualmente a sua vida, o representante do Senhor como autoridade espiritual para orientar o rebanho. O tema da nossa lição é atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Vem conosco. Para os que não têm lição, vou estar postando na tela a lição para que você possa acompanhar. Para os que têm, vá marcando, vá analisando, vá conferindo, também associado ao exemplar da Bíblia. Eu já estou aqui com a minha Bíblia, dessa feita a Bíblia da Mulher, edição Almeida, revista e atualizada. Então vamos também nos debruçar sobre algumas referências para que a gente possa enriquecer o nosso conhecimento acerca do tema que está sendo trabalhado dessa feita. Vamos lá. Atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. O nosso texto áureo está em Efésios capítulo 4, verso 1, que nos diz: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática nos diz: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A nossa leitura diária de segunda a sábado nos diz: na segunda-feira, a unidade da igreja é a consequência de um viver humilde, manso e longânimo. Na terça, Jesus Cristo, a maior expressão de humildade. Na quarta, Jesus Cristo, manso e humilde de coração. Na quinta, a mansidão se revela quando Cristo vive em nós. Na sexta, se não fosse a longanimidade do Senhor, o que seria de seu povo? No sábado, a unidade dos cristãos leva ao mesmo pensamento e parecer. Quero reiterar que é importante que essa leitura diária seja feita para que possamos entender um pouco mais do contexto e das referências bíblicas que estão associadas ao assunto. A nossa leitura bíblica está lá em Efésios capítulo 4, versos do 1 ao 4 e Colossenses capítulo 1, versos 9 ao 12. Vamos começar então com Efésios. Estamos saindo do capítulo 3, que foi um assunto ainda trabalhado na lição anterior, e adentrando agora no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Diz assim, verso 1: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Interessante. O autor complementa com o texto de Colossenses 1, a partir do 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência
e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, irmãos, vejam como esse texto que nós iremos trabalhar é muito profundo. E ele nos traz a revelação acerca de algumas manifestações do fruto do Espírito que nós devemos ter. Primeiro, que Deus possui e que manifesta em nós através do seu Espírito e que nós devemos zelar e aplicar no nosso dia a dia para que a revelação de Cristo e para que a implementação do reino seja realizada na sua plenitude na vida daqueles que servem e se esforçam por estar na presença do Eterno Pai. Vamos continuar. Objetivo geral: mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Olha que interessante. Objetivos específicos são 3. Primeiro, explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Preste bastante atenção nisso, né? Humildade é indispensável para a comunhão. Número 2, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz. Olha que interessante. E a conciliação. E o terceiro aspecto, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Vamos estar trabalhando isso na lição de hoje. Você será muito edificado. Temos muito a aprender com esse conteúdo. Vamos ver o que o autor diz na lição, a partir da introdução. A introdução diz assim: após concluir a oração intercessória em favor da Igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição estudaremos as virtudes fundamentais, 3 aqui listadas: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a Igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Começaremos pelo termo humildade, que faz parte do tópico 1. Perceba que aqui eu fiz um comentário acerca do significado do termo humildade, que vem do latim humilitas, e é a virtude que consiste em conhecer suas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Característica de quem é humilde: reconhecer as próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com esse cenário, com essa perspectiva. Nós precisamos ter em nossa mente de forma muito clara que a humildade é um atributo necessário na vida de todo cristão. Porque o orgulho precede a ruína. Porém, aquele que se humilha, a Bíblia diz que o próprio Deus o irá exaltar. Então, essa característica de humildade tem que estar presente no nosso cotidiano, na nossa postura, na nossa ética cristã, no nosso relacionamento entre os irmãos. E humildade não é um ato declaratório de alguém que se diz humilde. Isso se constata através da postura demonstrada nas atitudes das pessoas. Vamos ver aqui o que nos descreve o autor no tópico 1. Humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles. Olha que observação interessante. Humildade perante Deus, humildade perante o próximo. Não adianta, irmãos, dizermos que amamos a Deus se a gente não consegue se relacionar de uma forma saudável com o nosso próximo. O subtópico de número 1 diz assim: o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação, ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo.
a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: humildade, mansidão e longanimidade. Olha que coisa importantíssima, irmãos. Paulo diz: eu rogo que vocês andem de acordo com a vocação para que fostes chamados. Ou seja, nós fomos chamados para ser pequenos cristos. E como pequenos cristos, temos que transparecer, temos que irradiar a natureza de Cristo. E isso só podemos fazer se estiver presente em nós humildade, longanimidade e mansidão. Porque são características inerentes à natureza de Deus e que precisam se revelar ou serem reveladas através do nosso viver diário. É para isso que Paulo está conclamando. Faça jus à vocação para a qual você foi chamado. Não adianta ser chamado e não demonstrar isso através da sua postura. Precisamos demonstrar através de uma postura de verdadeiro cristão. Vamos continuar. Subtópico 2, a humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era virtude, pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois, veja o que diz lá em Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Ou seja, Jesus abriu mão da sua condição de Deus para se fazer servo, em função da missão que ele estava disposto a cumprir. Olha que coisa interessante. Abrir mão das próprias prerrogativas para cumprir uma missão, para avançar no propósito. Esse ensinamento nos deixa um legado tremendo. Além de ser um legado pesado, porque quando nós pensamos nisso, refletimos nisso, percebemos o quanto somos falhos e limitados, mas também um legado de excelência, que nos conclama dizendo: vem nessa direção, se aproxima disso, seja conduzido segundo esse ensinamento. Nós precisamos aprender com Jesus, que foi o nosso principal exemplo de humildade. Continuando, no Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. Então, para quem conhece essa passagem, sabe que Jesus, em um dado momento, lavou os pés dos discípulos, declarando que tinha comunhão com eles. Mas não de humildade movida pela falsa aparência, e sim uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Eu quero ler essa referência de Mateus 23, 28, para que possamos entender o que é que o autor nos chama a atenção relacionada a esse texto. Mateus capítulo 23, verso 28. O texto nos diz assim, eu vou ler a partir do 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se apresentam belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e cheios de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Olha que coisa terrível. Jesus aqui traz uma alusão acerca da postura dos escribas e fariseus que praticavam uma religião baseada na mera aparência. Cuidavam muito do exterior, cuidavam muito do que estava fora, se apresentavam de uma forma impecável, exteriormente falando, mas dentro de si eles estavam mortos. E o autor nos chama a atenção para a nossa postura de humildade. Será que é apenas uma roupa, uma capa que se transmite pela aparência?
Ou será que nós temos a humildade como essência e ela salta para fora porque faz parte da nossa natureza? É assim que Deus nos conclama, nos convida a ser e a agir, de acordo com a natureza que há em nós. Uma natureza transformada pelo próprio Deus, que nos torna primeiro humildes por dentro, mas que isso se manifesta através das nossas obras, através das nossas atitudes, através de ações pautadas na nova natureza dada por Cristo. Então, essa é a essência do ensinamento. Subtópico de número 3. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia em oposição, preste atenção nisso, ao orgulho e à arrogância. Então se contrapõe modéstia com orgulho e arrogância. São antagonistas. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Eu quero ler essa referência para você de João 17, 21 ao 23. Mas vamos até o final do parágrafo. Assim, a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Então perceba que a conduta adequada ao caráter de Cristo só pode ter aquela pessoa que nasceu de novo, isso é fato, que foi transformada pelo próprio Espírito. E essa postura de humildade, eu quero ler para você João 17, 21 ao 23, ela favorece o bem da coletividade. Esse assunto é interessante nós tratarmos, principalmente porque o bem comum é o que deve viver uma sociedade. E se nós estamos em Cristo, nós temos que pensar no bem comum relacionado aos nossos irmãos, às pessoas que fazem parte da família de Deus. Eu não posso ser egoísta ao ponto de querer me beneficiar em detrimento das pessoas. Eu não posso ser egoísta ao ponto de demonstrar uma atitude devota relacionada apenas ao meu Deus e não expandir isso em relação ao meu irmão que está ali do meu lado. Então, quando o autor traz essa referência de João 17, 21 ao 23, ele quer falar um pouco acerca desse aspecto. Vamos ver o que é que diz João 17, 21 ao 23. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos um. Verso 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha que interessante. O texto nos falando acerca de unidade. O texto nos falando acerca da necessidade de que, através da unidade, os discípulos e as demais pessoas pudessem enxergar um diferencial e pudessem crer em Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque onde há divisão, onde há separação, onde não há unidade, não há essência de Deus. Não há demonstração do fruto do Espírito. Não há aparência ou cheiro suave de Deus, onde há desunião. Mas onde há união, onde há unidade, onde os irmãos estão juntos como um só corpo, isso automaticamente irá refletir a natureza do Deus que esses irmãos servem. É isso que João está trazendo. É esse ensinamento que Jesus coloca. É assim que nós devemos ser como igreja,
um só em Cristo Jesus. Vamos continuar. Tópico de número 2. Para haver unidade é preciso mansidão. Então perceba que uma coisa completa a outra. Falamos de humildade e agora partimos para a mansidão, no tópico 2. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Irmãos, isso aqui é muito importante, por quê? Em toda a igreja há conflitos. Como assim, pastor? A igreja não é de Deus, a igreja é de Deus, mas é composta por homens imperfeitos. Então, onde há pessoas, há coisas que precisam ser corrigidas. Há comportamentos que precisam ser transformados. Então, há conflito, há divisão, há algum tipo de contenda, mas isso não é ad eterno e isso não tem que se perpetuar. Quando isso aparece, é uma oportunidade que Deus tem para nos tratar, para provar nossa fé e para moldar o nosso caráter para que nós estejamos adequados àquilo que o Senhor espera de nós. E como é que isso funciona? Como é que isso acontece? Vamos ver aqui no decorrer desse tópico. Mansidão, subtópico 1, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Olha que coisa interessante. Ternura, gentileza, cortesia e paciência. Aspectos fundamentais na vida daquele que serve a Cristo. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Veja que tudo está associado. Aí eu quero ler esse trecho onde o autor conclui com Mateus 11:29, né? O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Palavras de Jesus. Quem é o nosso referencial de humildade? Jesus. Quem é o nosso referencial de mansidão? Jesus. E ele mesmo diz: aprendei de mim. Subtópico 2 nos fala sobre grandes exemplos de mansidão. O próprio Jesus e o profeta Moisés. Vamos falar primeiro de Moisés, reconhecido como o homem mais manso da terra. Essa reputação se deu em virtude de um legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Está lá em Números 12, 1 e 2. Eu destaquei porque eu quero ler para você esse texto, porque ele reflete muito a natureza de Moisés e nos dá uma lição muito poderosa acerca desse atributo de mansidão. Números capítulo 12. Olha o que diz o texto. Vem comigo, preste atenção. Vá comentando aí, vá colocando sua opinião, seu entendimento, para que você possa contribuir também comigo nessa aula. Eu estou transmitindo o ensinamento para vocês, mas quando vocês fazem um comentário, vocês também estão transmitindo para mim. Diz assim, Números 12, a partir do verso 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita com a qual ele casara, pois tinha a tomado para si. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Verso 3, olha o testemunho. Era o varão Moisés muito manso, mais manso do que todos os homens que havia sobre a terra. Quem era Moisés? O homem mais manso da terra, simples assim. Olha que coisa forte, irmãos, que coisa poderosa, que coisa terrível.
E aí no decorrer do texto o autor diz, né, verso 4, logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem, se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então Deus disse para ele, ouve as minhas palavras. Quando eu quero falar para o povo através de um profeta, eu lhes dou visões, eu lhes dou sonhos. Mas com meu servo Moisés é diferente. Com ele eu falo face a face. Ele conhece uma parte da minha glória. E o temor veio sobre Arão e Miriam, e a Bíblia diz que Miriam naquele momento foi acometida de lepra. Então Arão intercedeu a Moisés que orasse por Miriam para que ela fosse curada, e Moisés orou e Deus disse, por causa dessa afronta ela vai ficar 7 dias fora do arraial, e após 7 dias ela poderá retornar. Porque ela havia confrontado não apenas Moisés, mas a autoridade de Deus que estava revelada através da figura de Moisés. Então Deus decidiu mostrar para Miriam e para Arão que eles estavam equivocados com aquela postura, porque foi o próprio Deus quem estabelecera Moisés e lhe dera autoridade para conduzir o povo. Só que Moisés em momento nenhum levantou a sua voz, a não ser para orar em favor de Miriam. Por quê? Qual é a característica que Moisés tinha? Ele era o homem mais manso da terra. Aí você me diz, pastor, mas eu não sou o homem mais manso da terra, nem a mulher mais mansa da terra. Mas temos que aprender com o exemplo de quem foi. Não é assim? Então nós precisamos nos esforçar para aprendermos o que é bom. Tem muita gente aí aprendendo o que é ruim e repetindo, replicando. Mas nós cristãos precisamos aprender o que é bom e reproduzir isso para que sejamos bem-sucedidos. Continuando, nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Aqui já é a referência de Mateus capítulo 12, verso 14 a 21, que o texto nos fala de forma muito clara sobre a postura de Jesus. Veja que interessante. Eu vou ler aqui apenas o verso 19, para nós não estendermos muito. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Olha que coisa interessante, né? Profecia de Isaías que se cumpre em Jesus quando ele foi perseguido pelos fariseus que contra ele conspiravam e estavam prestes a retirar sua própria vida. Mas Jesus não se pronunciou, simplesmente ele se calou e se retirou. E quando ele estava perante o julgamento de Herodes, ele também não quis se pronunciar acerca das acusações que ele recebeu. Porque ele entendeu que a sua postura de mansidão seria suficiente para que o plano de Deus fosse concretizado. E não seria uma palavra ou outra que iria mudar aquela situação. Precisamos aprender com Jesus, e não é pelo muito falar. Precisamos adotar uma postura de mansidão diante das crises. Subtópico de número 3, a verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. É o que Tiago diz, né? Lá na sua carta, capítulo 1, verso 21. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Então,
o homem que é manso, ele se submete a Deus e à sua própria palavra. Isso é notório. Irmãos, não é fácil agir com mansidão, principalmente para aquelas pessoas que são sanguíneas ou são coléricas, que têm um temperamento forte, como se diz. Mas nós precisamos permitir com que o nosso temperamento seja moldado pelo Espírito Santo. E precisamos reproduzir o fruto do Espírito. Então, no momento que nós passarmos por perseguição ou formos afrontados, precisamos, como diz o ditado, contar até 10. Respirar fundo e agirmos com mansidão, nos submetendo primeiramente a Deus e a sua palavra. Subtópico de número 4, a mansidão pressupõe conciliação. Olha que interessante. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas, conforme diz Pedro. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar conflitos, ou os conflitos. Se todos os crentes de cada igreja devolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, que nos diz assim: Não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Olha que coisa interessante. Irmãos, nós temos que ter um controle sobre a nossa postura. Porque quando adotamos determinadas práticas ou quando reagimos a determinadas situações de algumas formas que não condizem com aquilo que é pregado pela palavra como fruto do Espírito, nós estamos promovendo discórdia, dissensão e alimentando o sentimento faccioso. Mas quando nós agimos com mansidão, esse sentimento faccioso se transforma em um espírito conciliador. Ou seja, eu não atuo para promover divisão, mas conciliação, mediação, acordo. Essa deve ser a postura do cristão. Não aquela de colocar lenha na fogueira. Não aquela de alimentar conflitos. Não aquela de colocar combustível para que o incêndio se torne maior. Muito pelo contrário, precisamos em alguns momentos atuar como bombeiro para apagar o fogo. Isso é ter uma postura de mansidão. É ser conciliador. Então veja que lição interessante o autor nos traz, principalmente para trabalharmos o nosso temperamento, explorando a virtude de Deus através dos seus atributos, através do fruto do Espírito Santo se manifestando em nós no nosso dia a dia. Tópico de número 3, indo para a segunda parte, para a terceira parte e última da lição. Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Perceba, falamos de humildade, falamos de mansidão, e agora vamos concluir com longanimidade. Até o nome é grande, até o nome é comprido, até o nome é composto por várias letras. Repita comigo: longanimidade. Tem que respirar, tem que gastar tempo, tem que ter paciência. Vamos lá. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. O subtópico 1 nos diz assim, longanimidade, um fruto do Espírito. Tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9.
Olha o que nos diz o apóstolo Pedro, aquele que tinha um ímpeto, aquele que era precoce, aquele que não segurava a sua língua, cujo impulso era imediato, mas ele escreveu porque ele aprendeu. Capítulo 3 da sua segunda carta, verso 9. Eu vou ler a partir do 8, olha. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aí o verso 9 diz assim, ó. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Veja o que Pedro está dizendo, que Deus não retarda a sua promessa, mas é longânimo. Ele aguarda o tempo oportuno. Ele faz tudo na hora certa. O cronômetro de Deus não é igual ao nosso. Deus atua com longanimidade. E por isso ele deixa o exemplo para nós. Por isso ele demanda que nós venhamos a agir da mesma forma. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Olha que texto interessante de Romanos 12:12, né? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Esse texto é bem conhecido, mas às vezes passamos batidos por ele. E o autor aqui nos chama a atenção novamente. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverar em oração. Paciência está relacionada à longanimidade. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Por quê? Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, né? Que o amor é paciente, tudo ele suporta. Então, irmãos, nós não podemos nos limitar a querer ter paciência apenas com os nossos filhos. Ah, porque é o meu filho amado, é aquele porque eu tenho carinho, um espírito de proteção. Então, com ele eu tenho paciência, mas com outras pessoas eu não tenho. O cristão não pode agir assim. O cristão tem que ter paciência com todo mundo, porque isso faz parte do fruto do Espírito. É assim que Deus espera que nós venhamos agir, com toda a paciência. É fácil? Não. Nada na vida é fácil. Mas Jesus está presente para nos ajudar através do poder e manifestação do seu Espírito em nós. Continuando, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade, conforme Atos lá 14:22. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros, em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. A verdade é essa, irmãos. Precisamos suportar uns aos outros. Há pessoas que realmente tiram a nossa paciência e não têm aquele perfil que nós gostaríamos. Mas, em detrimento disso, a Bíblia diz que nós temos que suportar. Então, se a Bíblia recomenda suportar, quem sou eu para dizer não? Então, temos que fazer um esforço nesse sentido. Subtópico 3. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do fruto do Espírito. Preste atenção nisso, é muito interessante. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de sermos tratados. Mateus 7:12. Como é que você trata
as pessoas que estão ao seu redor e fazem parte do seu convívio. Tem que ser da mesma forma que você gostaria. Mateus 7,12 diz assim, ó: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Tudo que você quiser que as pessoas façam para você, você tem que fazer por elas. Senão não faz sentido. É a lei da reciprocidade. Eu quero ser bem tratado, eu tenho que tratar bem. Eu quero ser amado, eu tenho que amar. Eu quero ser cuidado, eu tenho que aprender a cuidar. Isso é uma condição inquestionável. É um princípio que o próprio Cristo estabeleceu para que assim agíssemos. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Então perceba que toda a postura que nós adotamos para viver em amor contribui para que a igreja de Cristo seja edificada. Isso é fato. Então a nossa postura, a nossa atitude em amor, desenvolver humildade, longanimidade e mansidão contribui sobremaneira para a edificação do corpo de Cristo. E o autor conclui assim, ó: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. Aí eu quero listar as 3 com as quais o autor conclui, dando um complemento de frase. Ele diz assim, ó: a humildade que fortalece a unidade, a mansidão que gere os conflitos, a longanimidade que suporta os erros alheios. Vou repetir: humildade que fortalece a unidade, a mansidão que gere os conflitos, a longanimidade que suporta os erros alheios. Deixa eu mostrar para você aqui na tela. Eu fiz questão de marcar, fiz questão de destacar para que você pudesse ver, para que você pudesse perceber. Olha que interessante. Humildade, mansidão e longanimidade. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. Então, irmãos, assimile esse ensinamento, assimile tudo isso que foi dito nessa lição, assimile tudo que o autor trouxe e as referências bíblicas associadas para que a humildade, a longanimidade e a mansidão estejam presentes na tua vida, na minha vida, e possamos assim edificar-nos e edificar a igreja através das nossas atitudes. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus derrame sobre a sua vida muitas vitórias. Iremos partir agora para mais 2 lições e estaremos encerrando esse trimestre, esse segundo trimestre, e partindo para o terceiro trimestre. Então, continue firme, né? Quero pedir que você esteja atento para o próximo encontro, para que nós possamos concluir essa lição e fecharmos com chave de ouro, partindo assim para a próxima. Que Deus te abençoe, tenha uma semana de vitória na presença do Senhor. Muito obrigado pela sua atenção, fique na paz de Cristo.